Bem, meus caros, uma boa tarde, né? Hoje mais um vídeo sobre radioterapia. O de hoje falando, de planejamento e citando algumas modalidades de teleterapia. Planejamento, algumas etapas importantes, né, sobre o tratamento radioterápico, né, que a gente entenda alguns conceitos, principalmente que volume tratado em radioterapia é diferente do volume tumoral, e essa diferença depende muito da modalidade de teleterapia que está sendo usada, podendo envolver a irradiação de uma quantidade diferenciada de tecido sadio para garantir que todo o volume tumoral esteja sendo tratado. Né? Nesse planejamento a gente vai falar do fracionamento de dose que tem que ocorrer, dos campos de radiação que podem ser escolhidos e por quê, e falar de cartas de isodose, entender, né, a grande aplicabilidade dessas cartas de isodose no tratamento radioterápico. No final, nós vamos apresentar um pouco as modalidades de teleterapia, porque a gente está dando fechamento à modalidade de teleterapia em radioterapia, que depois a gente vai dar sequência falando de bracterapia, e só ao final a gente vai estudar essas técnicas mais avançadas de teleterapia com um pouquinho mais de cuidado. Então a gente vai apresentar essas modalidades que a gente tem hoje disponíveis de teleterapia, que nem todos têm conhecimento, para que a gente saiba que a gente pode caminhar e onde a gente pode chegar com o tratamento de teleterapia. No outro slide, nós apresentamos uma dessas técnicas, um pouquinho, que foi a prototerapia, quando falamos de aceleradores circulares. Hoje vamos falar um pouco de outros. Então, vamos lá. Bem, meus caros, vamos falar aqui sobre os aspectos físicos do tratamento radioterápico. O tratamento começa do diagnóstico, feito por médico, por oncologista, que há um câncer a ser tratado. A partir daí, há toda uma equipe para que você saia desse diagnóstico até o tratamento bem feito, que é o que se espera. E que algumas dessas etapas que a gente tem que vencer, tem que passar por elas. Definição do volume tumoral, do volume a ser irradiado. E aí vamos entender que o volume de tratamento é diferente do tamanho do tumor. E essa diferença pode ser maior ou menor dependendo da técnica que se use, do tipo de modalidade de teleterapia que se use, que possibilite ou não uma definição mais apurada, mais fiel da geometria do tumor em função da visada que o feixe de radiação vai ter que incidir naquele campo, naquela área, naquela região, do que seria o volume tumoral. Então a gente precisa entender o que é a forma geométrica do tumor, o que é o volume tumoral, o que é um alvo, o que é o volume de tratamento. Porque isso vai ser maior ou menor, e a gente vai ter mais ou menos tecidos sadios sendo irradiados. Primeiro, que dependendo da teleterapia que seja utilizada, a definição dos campos de radiação serão formas geométricas simples, quadrados e retângulos, por exemplo. E o tumor dificilmente vai ter essa forma. Então, uma coisa é o volume que o tumor ocupa, aonde o tumor está geometricamente definido. Depois é a definição desse volume tumoral a partir dessa definição de formas geométricas simples. Então, aqui eu defini o tumor, mas nessa região aqui ela é necessária para que eu abranja todo o volume, em função de eu trabalhar com formas geométricas retangulares e o tumor não apresentar essa forma. Depois, o que eu vou considerar como um volume-alvo, para que eu garanta que toda essa região que eu possa considerar tumor esteja contida dentro desse volume-alvo que eu vou selecionar. E outra coisa é o volume de tratamento. Porque eu preciso garantir que todas as células
oriundas desse tumor estejam contidas dentro dessa área, desse volume, nessa área em função desse corte que eu estou vendo, mas o tumor é um volume. Então, dentro do volume de tratamento, eu tenho que garantir que todas as células, todos possíveis tecidos em função desse tumor estejam contidos dentro desse volume de tratamento. Então, a definição desse volume de tratamento envolve a presença, sim, de tecido sadio, de tecido sem a presença de tumor. Por quê? Eu tenho que dar uma margem de segurança, uma margem de erro em relação ao volume-alvo, para que eu não corra o risco de algumas células, algumas regiões com presença de tecido tumoral permaneçam sem ser tratadas e possibilite uma volta desse tumor, uma recidiva desse tumor. E esse volume de tratamento vai ser tanto maior quanto menos preciso foi o imageamento desse tumor utilizado e menos preciso for a definição do feixe de radiação que será utilizado para que a gente faça o tratamento desse tumor. Ok? Depois da definição do volume de tratamento, né, a gente tem que trabalhar em cima do fracionamento de dose. As doses utilizadas no tratamento para tumores são doses que causam efeitos determinísticos. Se fossem aplicadas normalmente de uma única vez, produziriam efeitos determinísticos nos diversos tecidos em torno desse tumor. Lembra sempre que teliterapia, o feixe e a fonte de radiação está fora do corpo do paciente, né? Tratando tumores que estão a uma profundidade maior ou menor da superfície e tem tecido sadio antes de chegar no tumor. Então, o fracionamento de dose é importantíssimo. Doses de tratamento de tumores variam algo em torno de 20 a 70 grays ou mais, dependendo do tumor. Isso são doses que produzem efeito determinístico. Então, tem que haver um fracionamento de dose, né? Qual o valor de dose por sessão? Qual o intervalo de tempo entre essas sessões? Tá? Porque temos a questão da dose alta que produz efeito determinístico que tem que ser fracionado, e um ponto também que tem que ser considerado em relação a esse fracionamento é a oxigenação do tecido. Quanto maior a presença de oxigênio, maior a potencialização do efeito que a radiação vai produzir sobre esse tecido. Então, tem que haver um intervalo também entre as doses para que aconteça uma nova oxigenação desse tecido, para que o efeito da próxima dose seja igual à da anterior. Porque se esse intervalo não for respeitado adequadamente, a gente vai ter a presença de mais células do tumor que estão mais resistentes, porque foram as que sobraram. Então tem que haver uma nova oxigenação desse tecido, através de uma nova irrigação de sangue que tem que haver, para que o efeito da próxima sessão tenha a mesma magnitude que a primeira, quando havia o mesmo ponto de presença de oxigênio naquele tecido. Além disso, a definição de quantos campos serão utilizados. Né? Um único campo, um campo direto, normalmente destinados a tratamentos mais superficiais. Né? Saindo dessa condição, a gente tem a definição de campos paralelos e opostos, 3 campos, 4 campos. Né? Normalmente essas definições de campos paralelos, 3 campos, 4 campos, visam proteger alguma estrutura radiosensível ou estrutura que não faça parte
da região onde está o tumor e que tem que ser preservada. É o caso aqui dos campos paralelos em relação aos 2/3 superiores do esôfago, ou quando se deseja poupar a medula, né? num tratamento de câncer de pulmão, por exemplo. Né? 3 campos que podem ser em forma de Y ou de T, dependendo da estrutura e da localização do tumor. Né? Para a gente maximizar essa dose da região onde está localizado o tumor, preservando as estruturas do entorno. E a definição em 4 campos. Pode ser em formas de cruz ou em forma de X. Essa técnica normalmente é utilizada no tratamento de câncer de próstata, colo de útero, para poupar as regiões no entorno em função da sua radiosensibilidade. Aqui, meus caros, vamos falar de algo bastante interessante, principalmente para nós tecnólogos em radiologia, que visam buscar trabalhar na área de dosimetria, né? Entender sobre curvas de isodose, né? Dose, energia depositada sobre massa, ISO, ISO vem de igualdade. Então, quando eu analiso cartas, curvas de isodose, eu estou analisando regiões, né, onde eu tenho a mesma distribuição de energia sobre o tecido, ou seja, a mesma dose sobre o tecido. Então, essas cartas me mantêm, né, referências de percentuais, por exemplo, de doses iguais, em que eu mantenho a mesma dose em toda essa região. Tá? Isso é essencial para um tratamento de radioterapia, porque a gente precisa saber a energia que está sendo depositada no tecido, a gente precisa saber a dose que está sendo entregue a esse tecido, né? Se está sendo mais ou menos em função do campo, em função da intensidade do feixe, em função da quantidade de radiação, em função dos tecidos que estão sendo atravessados e como essa distribuição de dose está ocorrendo ao longo dos tecidos atravessados. Então, entender as curvas de isodose e saber estudar as curvas de isodose tem uma importância enorme sobre a dose que está sendo entregue ao tumor e as doses que estão sendo oferecidas, né, na região do entorno onde nós temos preferencialmente a presença de tecido sadio. Olhando aqui essas novas curvas, nós vemos que, ao contrário do slide anterior, a gente acentuou algumas deformações ó, nas curvas de isodose. Né? A gente vê, por exemplo, que ó, desse lado aqui há um comportamento na distribuição de dose e aqui há um comportamento diferenciado. A mesma coisa serve aqui, ó. Há um comportamento aqui e há um comportamento diferenciado aqui. E aqui a gente evidencia 2 estruturas, ó, pulmão e aqui, ó, tecido ósseo. E o comportamento dessas curvas de isodose ficam diferenciadas. Aqui, como se essa curva representa como se a energia caminhasse um pouco mais para depositar a mesma dose que já foi depositada aqui. E do lado de cá, que ela caminhasse um pouco menos para que essa energia seja depositada, para que essa dose seja oferecida em relação ao que está sendo praticado aqui. Por quê? Aqui a gente está diante de um tecido menos denso, pulmão. E aqui a gente está diante de um tecido mais denso, osso. Então, feixe de radiação ionizante, ao atravessar tecidos menos densos, penetram mais. E ao atravessar tecidos mais densos, penetram menos. Então, essa oposição em função da presença de tecidos com densidades diferenciadas provocam essas alterações
nas cartas de isodose, nas curvas que são desenhadas nas cartas de isodose, porque a energia é a mesma, mas há uma diferença de tecido, há uma diferença de densidade nas estruturas que estão sendo atravessadas. Com isso, aonde a dose vai ser depositada é diferenciado em função da presença de tecidos com mais ou menos densidade. E isso é evidenciado nas cartas e curvas de isodose. A questão da energia utilizada, dos tecidos que estão atravessados, sobre uma região, se eu tenho presença de tecidos com densidade muito diferente um do outro, por onde essa frente de dose está passando, provocando uma deformação, uma diferenciação entre a quantidade de dose que está sendo entregue por caminho percorrido. Ok? E chegamos aqui para apresentar para vocês algumas modalidades de teleterapia segundo a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Né? Essas modalidades são a teleterapia convencional, conformada, com intensidade modulada, IMRT, guiada por imagem, IGRT, radiocirurgia ou radioterapia estetorática de dose única, radioterapia estetorática fracionada corpórea ou extracraniana e a radioterapia estetorática fracionada craniana. Né? Vamos falar um pouco delas, basicamente da convencional e da conformada, e apresentar as demais. Porque ao final, mais à frente do nosso curso, né, depois que a gente falar de bracterapia, a gente vai voltar a essas técnicas diferenciadas de radioterapia, teleterapia, IMRT, GRT, radiocirurgia e a radioterapia estetorática fracionada. Né? Mas é bom a gente ter uma ideia das várias modalidades de terapia que estão disponíveis. Primeiro, da convencional. A convencional ainda é bem utilizada no país e ela é baseada na definição de imagens por radiografias simples, né, basicamente. Isso tem uma influência muito grande na definição do volume de tratamento. O volume de tratamento em relação ao volume tumoral há uma diferença apreciável para garantir uma margem de segurança nesse tratamento. Tá? Na teleterapia conformada, a gente já tem uma melhor definição do volume tumoral pelos diversos padrões de imageamento disponíveis que são utilizados. Não só por isso, mas também pelo planejamento com auxílio de técnicas computadorizadas que utilizam essas imagens de forma obtidas de formas diferenciadas, com mais acuidade. Né? E isso afeta bastante o volume de tratamento. Ele se aproxima do volume tumoral. Ele se aproxima bastante do volume tumoral, reduzindo, né, dose em tecido sadio. Né? As outras técnicas nós vamos citar nesse momento, que é a IMRT. O que é IMRT? Intensidade modulada. Eu trabalho atuando no feixe. Essa imagem aqui é bastante representativa do IMRT, porque você tem esses colimadores multilâminas, que a gente já falou numa outra aula, numa outra videoaula, e com isso eu consigo dar uma forma diferenciada ao meu feixe em função da forma como o volume tumoral se apresenta, por exemplo, no campo de radiação que está sendo trabalhado. Isso produz uma preservação de tecido sadio enorme e muito grande. Né? A modalidade guiada por imagem permite que a definição do tratamento, do volume tumoral, seja feita no equipamento a partir das imagens obtidas. Né? São as imagens obtidas que são trabalhadas no próprio equipamento que vai gerar o tratamento, né, que definem a região do tumor que vai ser irradiado. E isso, igualmente, né, produz uma redução muito grande de tecidos sadios irradiados.
A questão da radiocirurgia, né, ou do tratamento por radioterapia estetorática de dose única, é uma técnica normalmente utilizada, né, principalmente no crânio, e tem pouco a ver com uma cirurgia, porque é um tratamento que não é invasivo, mas o nome acabou ficando. É uma técnica que possibilita dar doses elevadas na região do tumor, maiores que o tratamento por modalidade de teleterapia conformada, por exemplo, ou convencional, né? Porque se garante uma fixação da estrutura, se garante uma definição muito precisa da localização do tumor, e com isso a possibilidade de se utilizar doses mais elevadas do que se usaria numa teleterapia convencional ou numa teleterapia conformada. A radioterapia estetorática fracionada corpórea extracraniana ou craniana, ela possibilita uma técnica de doses elevadas, né, em regiões do corpo fora do crânio na primeira e na região do crânio na segunda, a partir de uma fixação muito precisa da estrutura, né, uma definição muito precisa dessa estrutura, né, e quase que uma combinação também do IGRT com o IMRT para garantir isso. Combinando a modulação do feixe com a definição da região de tratamento por imagem, você consegue essa precisão aonde aplicar a dose e com isso a possibilidade de entregar um maior valor de dose nessa técnica de teleterapia. Ok, meus caros? Nós vamos ficar por aqui, né? Eu devo ir até a próxima semana com a nossa bracterapia. Ok?